é o professor Miguel Gonzalez, da Universidade de Manizales, da Colômbia. Professor, tê-lo aqui é uma alegria. Estar com um parceiro da América Latina em tempos que não têm sido fáceis para o sul do mundo é sempre um privilégio. Seja bem-vindo, que possamos aprender com o senhor. Obrigado, Silvia. Obrigado por la invitación, por poder participar de esta secuencia de Cenano de Freire. Vou tratar de falar em português, se eu tenho problemas, voltarei no espanhol. Vou fazer meu autodescrição como Silvia. Eu tenho uma blusa rosa, uma gorra color café, tenho barba prata e um pouquinho negra e uns olhos café, perto de pretos ou negros. Vou conversar sobre Paulo Freire na contemporaneidade, na atualidade, desafios e possibilidades no século XXI. Freire fala sobre escolas sem condicionamento, a pedagogia da pergunta, o que devemos perguntar na educação no século XXI, de acordo a Freire? Quais são seus desafios fronteira na educação do século XXI? Freire explica que cada educador é um método. Em pedagogia da esperança, nos dorme. A esperança sem condição de vencimento, o inédito viável e a utopia. O que eu tinha era curiosidade e compromisso político com o povo, com os oprimidos. Estas são expressões de Freire. Eu gostaria de ser lembrado como um sujeito que amou profundamente o mundo e as pessoas, os bichos, as árvores, as águas, a vida. Como você pode olhar ou escutar, é incrível. Este parece ser o discurso das comunidades avançadas de hoje, das expressões de Freire. Freire hoje, desde o livro Pedagogia da Esperança, coincidiria que temos que continuar apostando nas seguintes utopias descolonizadoras. Eu estou pensando nas epistemologias descolonizadoras, na via de Boaventura, na via de Rothbard, e na via que Freire nos ensinou de outras maneiras. Uma descolonização epistêmica. Há conhecimento de uma ordem diferente, nenhuma superior à outra. Perguntas: quem valida o conhecimento? Quais são os desafios de uma pedagogia da esperança para validar outras formas de conhecimento? O primeiro ponto, descolonização epistêmica. A segunda opção, depois de ler a pedagogia da esperança, descolonização científica. As ciências estão a serviço do homem, não das empresas, não das usinas. Isso seria confirmado, seguro, por Freire. Que ciência é a ciência que bendice ao melhor comprador? Que tipo de ciência é isso? Se não falamos de descolonização epistêmica, descolonização científica, também falamos de descolonização ética. Por que temos uma ética colonialista que defende princípios diferentes daqueles dos povos locais? Que tipo de ética nós precisamos organizar nestes momentos? Porque as éticas tradicionais que nós estamos conservando não resolvem os
principais problemas da humanidade. A corrupção, a desigualdade, a indiferença, todas essas questões continuam com a ética tradicional, com a ética de aqueles povos poderosos que definiram e decidiram que era a ética para o resto da humanidade. Nós podemos também falar de descolonização jurídica. Existem diferentes maneiras de entender a justiça fora das punições, prisões e sentenças eternas das pessoas. O que seria uma ordem jurídica digna do povo oprimido? Descolonização econômica. A descolonização não só é econômica, é jurídica, ética, científica, epistêmica, religiosa, militar, histórica, estética, formativa, educacional, linguística, democrática. Isto é, nós temos muitos tipos de descolonização para pensar a partir das apostas do pensador de nosso Paulo Freire. Uma descolonização econômica. O que acontece com outras economias comunitárias que os mercados atuais suprimem? Economia dos oprimidos? Como seria uma economia da esperança? Descolonização religiosa. Por que as meta-histórias religiosas de outros lugares foram impostas? O que aconteceu aos mitos, aos deuses locais? Descolonização militar. O mundo continua a ser militarmente subjugado pelos ex-colonizadores. Levar negros, mulheres e grupos excluídos às forças militares para liderar algum processo apenas é para maquiagem. São as migalhas do multiculturalismo. Podemos pensar além das guerras do pensamento militar dos colonizadores? São perguntas que estamos fazendo para, entre todos, tratar de encontrar algumas alternativas. Também pensamos na descolonização da história. A história que conhecemos é narrada por povos que se consideram superiores para apagar os povos oprimidos, os povos pobres. Como passar da história global para memórias locais? Ou como reescrever a história a partir de uma pedagogia da esperança? A decolonização estética. De que forma vamos passar de cânones estéticos centralizados para ideias estéticas de povos nativos? Criatividade e estética andam de mãos dadas. O que passa com as formas estéticas de outras comunidades? Ou incluso nós podemos falar da descolonização formativa. Que outros estilos formativos podemos recuperar da memória dos povos? Porque nós falamos da formação é uma linha muito similar de outros povos. Ou incluso descolonização educacional. A educação atual libera ou leva a defender os valores dos poderes da época? O que é educar em Paulo Freire? A resposta, uma das respostas que ele otorga, é ir ao diálogo problematizado que é mudança, reformulação daqueles conceitos não libertadores. Ou descolonização linguística. Cada país da América Latina, da África, da Ásia, até da Europa, tem vários idiomas ou línguas locais. Somos mais do que espanhol, português, inglês, francês. Quando vamos
começar a ensinar línguas locais nas universidades públicas de América Latina para não deixá-las morrer? As línguas mortas, nós falamos de línguas mortas, que devemos fazer na educação na América Latina, em uma pedagogia da esperança, para resgatar todas as línguas dos povos locais. Como já falei, os idiomas como espanhol, português e inglês, francês, são importantes, mas nós temos muitas outras línguas que precisamos resgatar. Descolonizar a democracia. Descolonizar a democracia. A democracia, como agora aparece, é uma sorte de ditadura da democracia. A democracia ocidentalizada que se defende com exércitos e guerras não faz sentido. Que outras democracias podemos gestar em sinais de esperança, de utopia? Há algo além da democracia e além das restrições? Porque quando nós falamos de democracia, algumas vezes é muito perto das ditaduras das democracias. Aqueles povos que não optam por ser democráticos vão ter problemas com as nações que dizem defender os princípios democráticos. Há algo diferente à democracia, opções políticas democráticas, que também falam de liberdade, igualdade, fraternidade. Também descolonizar a inclusão, integração e diversidade. A maioria dos povos da América Latina, a maioria das universidades de América Latina falam de inclusão, integração e diversidade com as expressões que os europeus ou os povos importantes ou as enciclopédias importantes decidiram. As novas fórmulas de apartheid ou neo-apartheid é o multiculturalismo liberal. Seu fala é simples. Mudo as coisas para mudar nada. As ideias de inclusão, integração e diversidade nos vieram dos colonizadores. Embora sejam interessantes, ainda são migalhas de multiculturalismo. Que outras formas conhecemos de pensar sobre inclusão, integração e diversidade? Talvez estejamos cheios de palavras vazias criadas por impérios de linguagem que pouco dizem. Por isso, somos convidados a pensar, a criar as nossas próprias expressões para nomear o que precisamos nomear. Incluso descolonizar a ideia de ignorância. Disto, Paulo Freire tem muitos exemplos. Vou permitir perguntar quantos tipos de ignorância nós conhecemos. Que ignorâncias colocam em risco o futuro humano? Podemos aceitar nossa ignorância? Com sua permissão, vou ler um trecho sobre conhecimento e ignorância do livro Pedagogia da Esperança de Freire. No livro da Pedagogia da Esperança de Freire, ele fala que tem encontros com povos de diferentes partes. Vou começar a ler. Os anos distantes de minhas experiências no SESI, de meu aprendizado intenso com pescadores, com camponeses e trabalhadores urbanos, nos morros e nos corregos do Recife, me haviam vacinado contra a arrogância elitista. Minha experiência vinha me ensinando que o educando precisa de se assumir como tal. Mas assumir-se como educando significa reconhecer-se como sujeito que é capaz de conhecer e que quer conhecer
conhecer em relação com outro sujeito, igualmente capaz de conhecer o educador e, entre os dois, possibilitando a tarefa de ambos, o objeto de conhecimento. E ele começa a relatar uma história de um encontro com camponês. Muito bem, disse Freire, em resposta à intervenção do camponês. Aceito que eu sei e vocês não sabem. De qualquer forma, gostaria de lhes propor um jogo que, para funcionar bem, exige de nós absoluta lealdade. Vou dividir o quadro negro em 2 pedaços, em que irei registrando do meu lado e do lado de você os gols que faremos, eu em vocês, vocês em mim. O jogo consiste em cada perguntar algo ao outro. Se a perguntado não sabe responder, é gol do perguntador. Começarei o jogo fazendo uma primeira pergunta a vocês. Disse Freire, a essa altura, precisamente porque assumira o momento do grupo, o clima era mais vivo do que quando começáramos antes do silêncio. Primeira pergunta, fala Freire. Que significa maiêutica socrática? Gargalhada geral e eu registrei o meu primeiro gol. Agora cabe a vocês fazer a pergunta a mim, disse. Houve uns cochichos e deles lançou a questão. Que é a curva de nível? Não soube responder. Registrei a 1. Qual a importância de Hegel no pensamento de Marx? 2-1. Para que serve a calagem do solo? 2-2. Que é um verbo intransitivo? 3-2. Que relação há entre curva de nível e aerosol? 3-3. Que significa epistemologia? 4-3. O que é a educação verde? 4-4. Assim sucessivamente até chegarmos a 10-10. Ao me despedir deles, lhes fiz uma sugestão. Pensem no que houve esta tarde aqui. Vocês começaram discutindo muito bem comigo. Em certo momento ficaram silenciosos e disseram que só eu poderia falar porque só eu sabia e vocês não. Fizemos um jogo sobre saberes e empatamos 10-10. Eu sabia 10 coisas que vocês não sabiam e vocês sabiam 10 coisas que eu não sabia. Pensem sobre isto. De volta para casa, recordava a primeira experiência que tivera muito tempo atrás na zona da mata de Pernambuco, tal qual é que acabava de viver. Com isto, eu estou finalizando para mostrar que nós devemos também fazer uma descolonização de nossa ignorância, de nossos saberes. Nós temos muitas condições, nós temos muitos espaços que esquecemos os conhecimentos de outros. Freire fala em todo momento disso. Fala da pedagogia da esperança, fala do inédito viável e fala da utopia, a necessidade de utopia. E nesta condição, fazendo contraste com as experiências de Freire, neste momento, a atualidade de Freire tem que ver com tudo isto que eu falei. A necessidade de descolonização epistêmica, a necessidade de descolonização científica, a necessidade que temos de descolonização ética, de descolonização jurídica.
descolonização econômica, descolonização religiosa, descolonização militar, descolonização da história, descolonização estética, descolonização formativa, descolonização educacional, descolonização linguística, incluso descolonizar a democracia, o conceito que nós estamos defendendo da democracia, também descolonizar a inclusão, a integração, a diversidade. Como podem ver, também estamos em tempo de compreender todos os ensinos de Freire em torno a descolonizar a ideia da ignorância. Era isso que eu desejava falar. Muito obrigado. Professor Miguel, que fala, assim, que emoção, né? E ao lhe ouvir, lembro de um poeta brasileiro, não sei se o senhor já conhece, o professor Miguel está conosco aqui no Brasil, entre Brasília, Rio de Janeiro. Ele se chama Manuel de Barros. E é de lá de perto de Brasília, né? Do centro-oeste brasileiro. E um dos livros mais elucidadores de Manuel de Barros se chama Livro das Ignorâncias. Ele é belíssimo, professor. Vou procurar para lhe mandar, se o senhor ainda não conhece. E Manuel de Barros... Eu não conheço, agradeceria muito. Então já fica aqui minha oferta, não é? Aqueles saberes que o senhor disse que nós vamos trocar. E Manuel de Barros diz isto, não é? Que é preciso calar um pouco as vozes tão sabidas, tão cheias de conhecimento, para que outras vozes possam ser ouvidas, inclusive a nossa. E ele diz que ele dedica, ou ele tem como utopia fazer uma aula cheia de palavras. Mas ele conta palavras larvas, né? Então, palavras que andem, palavras que abracem. E ele diz, e não fazer uma aula de palavras tanque, que são as palavras que colocam o limite, que impedem o andar. Então, muito obrigada por uma aula que nos abraçou, né? Neste desafio histórico que nos coloca da descolonização. E nós, né, povos que temos uma história de colonização, na nossa identidade como nação, construir essa voz própria, essa epistemologia própria, e que é própria e, ao mesmo tempo, né, professor, como nos chama a atenção, ela faz par, ela conversa com outros povos que também estão ou estiveram colonizados. Muito obrigada. Não é? Obrigado. Pela ignorância, eu até escrevi aqui, que ilumina. Muito obrigada, professor. Obrigado a você.